Olá, meus amigos, tudo bem? Everton Félix aqui, divulgando mais um trabalho, mais um serviço aqui, né? Explicar para vocês aqui o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos ver isso aqui para cá. Vamos lá. Eu também sou um entusiasta aqui do mercado financeiro, né? Aprendendo, mexendo com uma coisa ou outra. E eu estava sentindo dificuldade diariamente aí para estar fazendo a leitura, identificando os preços interessantes de suporte, resistência. E como eu mexo um pouco com programação, um pouco assim, modestamente falando, eu resolvi criar um sistema onde ele me desse algumas entradas, não entradas, mas identificasse para mim alguns pontos importantes no mercado financeiro, né? Utilizando o IA, utilizando o que a gente tem de melhor aí para a gente estar podendo ficar cada vez mais assertivo aí no dia a dia, né? E aí eu falei, poxa, por que não montar um dashboard, né? Com essas informações aí em tempo real, né? E para eu ter um melhor visão ali do mercado, abrir ali que seja o Profit ou o MetaTrader e a gente ter uma visão melhor ali do que fazer, né? Mediante aí talvez os insights que a IA nos der. E aí que eu fiz? Bolei esse dashboard aqui, cara. Bolei esse dashboard aqui com as correlações aí com as ações, né? E com as inteligências que a gente tem aí no mercado, de melhor que a gente tem aí no mercado, para estar podendo nos dar também um crivo aí, né? Uma avaliação aí desses sinais que vem surgindo aqui. Então, vou explicar para vocês aqui o que é esse sistema. É uma divulgação de trabalho mesmo. Às vezes tem alguém aí que quer testar uma estratégia e colocar ela para operar automaticamente, não sabe como fazer, não tem quem faça, não sabe o preço, como que funciona isso aí, né? Isso aqui é o meu serviço, eu faço isso aí, né? Isso aqui é um backtest que eu tenho também, tá vendo? Tenho várias estratégias aqui que eu testo. Eu criei o backtest justamente para isso, tá vendo? Vejo um vídeo, vejo uma estratégia, crio o script, coloco aqui e testo no meu sistema para ver se é lucrativo, se não é, né? Consigo testar em paridades, consigo testar nos índices, né? Essas estratégias. Então a ideia aqui desse vídeo é mais como se fosse uma divulgação de trabalho mesmo, né? Eu tô pensando aí, talvez um pouco mais para frente eu consigo deixar essa tela aqui, né, à disposição aí para as pessoas usarem, mas aqui envolve um certo custo. Eu vou ver se eu consigo deixar uma IA grátis aqui, né, conectado aqui nesse dashboard para tá dando esses insights aqui, tá vendo? Ela dá uns insights aqui, ela dá um crivo nas operações, né, se deve entrar, se não deve. Então eu tenho que deixar uma IA gratuita aqui. Eu estou usando aqui o ChatGPT, DeepSeek, a Grok, só que tudo pago, versão paga, para poder dar um insight melhor para mim aqui, né? Elas estão integradas ao meu sistema, né? Então eu consigo escolher elas, ativá-las aqui, né? Eu tenho elas aqui integradas ao meu sistema, né? Então vamos lá. Qual é a ideia disso aqui? Eu, antes do mercado abrir, eu venho aqui e converso com o chat. Eu tenho também a IA integrada ao meu sistema, né? Então eu consigo, qualquer lugar que eu tiver aqui, eu consigo chamar o chat aqui para conversar com ele, né? E tirar alguma informação, tirar alguma dúvida. E consigo também conversar diretamente com ele aqui, né? Falando especificamente das ações, dos índices, qual o parâmetro por dia, qual é a ideia que pode acontecer naquele dia. Então hoje aqui, por exemplo, né, mais cedo, eu pedi para ele aqui um panorama para o mini índice, né? Então você vê que ele já me traz aqui, ó, ele faz uma análise aí do mercado, né, e me traz aí qual foi o último fechamento, qual a tendência macro por dia, a tendência aí para média daqui a 1 hora, tendência de 5 minutos, ele mostra o último fechamento, faixa de preço nas 52 semanas, entendeu? E ele vai me trazendo
Ele me traz algumas possíveis resistências, alguns possíveis suportes, alguns pontos de pivô, né? Mais algumas máximas e mínimas que a gente pode ficar observando, que pode ter reversão nesses pontos e assim por diante, né? Me dá um panorama aí de quando estiver 1% acima ou quando estiver 1% abaixo, me dá alguns alvos também. É um chat inteligente esse aqui, tá? Ele busca informações principalmente do mercado financeiro. E todos esses preços aqui estão com correlação, né? Então ele está analisando algumas ações, analisando tudo, né? Notícias no dia, para me trazer esses parâmetros aqui. Aqui seria tipo uma espécie de preparação para o mercado, né? Ele vai te dar esses preços, vai te dar esses parâmetros, e aí você vai e marca no gráfico, né? Marca no gráfico esses pontos para você poder operar, né? Isso no caso estiver operando manualmente, né? Esse no caso, esse sistema meu aqui, ele opera automático também, né? Estou desenvolvendo a parte de automação dele ainda, mas ele vai operar automaticamente. E o dólar, tá vendo? Pedi o dólar também, pedi um panorama do dólar aqui, e aí ele me traz aqui também, me traz os pontos, os locais aí que eu devo marcar no gráfico, para mim tá tendo um dia aí mais assertivo, né? Seguindo aí esses preços, aí ficar de olho nesses preços aqui, a gente consegue ter um dia mais assertivo. Isso aqui é uma preparação. Agora, para mim abrir o gráfico e estar operando de acordo com essas marcações aqui, seria o monitoramento em real time aqui, né? Onde eu vou abrir essa tela aqui e vou ficar acompanhando, né? Com as minhas marcações que ele me deu, né? Vou abrir essa tela aqui e vou ficar acompanhando, porque aqui a atualização é dinâmica, né? Ele atualiza sozinho, então ele me dá realmente aqui o que está acontecendo no mercado. Então a gente sabe aí o preço que o mercado está trabalhando, a gente sabe como que está aí em M5, né? Aqui a gente tem um crivo da IA, né? A IA sempre está observando qualquer sinal que surge aqui embaixo, a IA ela me dá um crivo aqui, tá vendo? Por mais que os indicadores estejam aqui mostrando para mim venda, a IA ela sempre me dá um parâmetro aqui, ela fala, ó, entra ou não entra, tá legal ou não tá legal, tá tendo correlação, não tá tendo. Ó, aqui por exemplo no dólar, ó, confirmado, ó. Ela confirmou aqui para mim, tá vendo? Então, tendência de alta em M5 e H1 e alinhamento com sinais de compra indicam força. Apesar da falta de dados de correlação, viés macro definido, ela conseguiu confirmar aqui uma tendência forte de compra, por exemplo, no dólar, agora no finalzinho do dia, entendeu? Então é mais ou menos isso. Aqui a gente consegue ter aí em cada time frame aí como que tá, se ele está dando alguma entrada em um outro time frame, né? A gente consegue ver os preços aqui também, a gente consegue saber as resistências que estão no sistema, os suportes, a gente consegue acompanhar as ações aqui, com as ações em tempo real aqui no caso, né? Como que está a cotação das ações, se está subindo, se está descendo. Então assim, é uma telinha que a gente pode deixar ela aberta, né, durante o dia, e no outro canto o Profit, pode ser o Profit, MetaTrader, né, o que a pessoa estiver operando aí. Por exemplo, eu estou aqui no outro lado aqui, simulando aqui, numa outra tela com Profit aberto aqui, né. Eu uso mais monitores, então estou no outro monitor aqui, estou com o Profit aberto. E com esse dashboard meu aqui, que eu acabei de criar aqui. Não acabei de criar, não comecei agora, só que terminei ele agora. Terminei as configurações agora, né? E já estou testando com o mercado ao vivo aqui. Então a ideia, já estava colocando esse vídeo aqui, é para vocês verem que é possível aí, se tiver um pouco de conhecimento, tá criando dashboard, tá criando ferramentas aí que possa trazer mais assertividade no dia a dia de trabalho no mercado financeiro, tá bom? Então tem qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar aí embaixo nos contatos, e se precisarem de alguma ferramenta parecida com essa, às vezes tem uma estratégia, alguma coisa que quer fazer um backtest, quer testar, ver se a estratégia é assertiva ou se não é, aí é só entrar em contato comigo e me chamar nos contatos que tem abaixo, beleza? Obrigado!
Forte abraço.